Podcast Criativamente. Episódio 8. Killing como hobby ou killing como renda extra? Com Ana Paula, Denise, Marina e Vanessa. Bom, acho que todas começamos como um hobby, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Quais os benefícios que vocês percebiam quando era apenas um hobby, assim? Bem, eu quando eu comecei, na verdade, eu estava sem trabalhar. Então, qual foi a minha ideia? Achar alguma coisa para eu fazer que pudesse, naquele momento, me render um tipo de extra, mas eu não tinha o comprometimento de ser um negócio. A minha ideia era ser um hobby mesmo, que uma vez ou outra pudesse dar um retorno financeiro, digamos assim. Eu acho que quando a gente trabalha com uma técnica, sendo só por hobby, querendo ou não, a gente não tem tanto aquela pressão, sabe? De ser assim, de ser perfeito, de começar essa coisa de divulgação e tudo mais. É uma coisa assim mais desprendida, sabe? Eu poderia até dizer que é uma coisa mais prazerosa, querendo ou não. Porque quando a gente trabalha com uma técnica, pensando em negócio mesmo, não é só você trabalhar com a técnica. Tem muitos outros fatores que você tem que aprender a cuidar, administrar, né? Então, eu acho que essa é a vantagem de fazer o killing como hobby, assim, de você não ter aquele compromisso, digamos assim, sabe? Não ter aquela preocupação, essa é a palavra melhor, de cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Você tem um espaço para errar. Você se permite errar e não se cobrar tanto também, né? Tipo, porque quando a gente está num processo de encomenda e a gente erra alguma coisa, a gente já pensa no tempo que você vai gastar para refazer no material, querendo ou não, mas eu acho que nesse ponto seria mais a questão do tempo, né? A gente trabalha com prazo e tudo mais. E quando você está fazendo por hobby, você tem, né? Você tem o tempo que for para fazer aquilo dali, você se permite errar mais e tá tudo bem errar e vamos em frente. Verdade. Algum dia você, Denise, foi hobby para você? Olha, foi do período de 2012 que eu comecei até o 2015 que eu criei a Petrichor, foi hobby, né? Foi aquele período de descoberta das coisas. Eu dava aula de inglês e trabalhava numa empresa de móveis lá em São Paulo, né? E aí eu fazia de noite, final de semana, assim, bem sem compromisso. Mas eu sempre tive como objetivo transformar em profissão, né? Sim. Eu levava como hobby, como um estudo ali, como se fosse a faculdade, assim, que a gente vai estudando, a gente não sabe ainda, né? Tipo, ainda é prazeroso, de boa, né? Você tem aquele caminho massa, mas o meu objetivo sempre foi transformar em profissão, né? Levar um passo à frente. Mas eu não sabia que ia se tornar a principal técnica que eu utilizaria, sabe? Não sabia que ia ser tanto assim. Porque eu achava realmente que eu não mandava bem nesse período. nem sabe o que eu tava fazendo. Cara, e eu tentava um monte de coisa, aquele de cortar os papéis, sabe? Aquela técnica também de paper cut. Tentei várias coisinhas assim, fazer em 3D, escultura em papel. Então eu fui meio de curiosa, mas levando assim bem tranquila, sabe? Sem me exigir, sem me dar tempo, bem como a Vanessa falou, né? A gente não tem ali aquele compromisso de... Eu acho que é muito legal, né? A pessoa começar por hobby mesmo. Porque igual a Denise falou, às vezes a gente começa numa técnica
E a gente acha lindo, maravilhoso, gosta. Mas quando você começa a trabalhar mesmo de fato com isso, a fazer mesmo, que você vai saber se realmente é aquilo que você quer fazer, né? Então, talvez é muito legal quem consegue passar por esse processo de fazer só por hobby, né? Tipo, praticar, fazer cartão, fazer quadrinho para os amigos, enfim, para depois você definir, não, é isso que eu quero, eu me identifico mesmo, eu vou apostar nisso daqui para ser minha profissão. Porque é bem diferente a gente fazer por hobby e fazer por trabalho mesmo, né? Bem diferente. Bem diferente. Quando o Vanessa estava falando, até me intrometi, né? Que você tem um espaço para errar quando é hobby, né? Porque eu vejo muito assim, de vez em quando eu tô fazendo algum tipo de encomenda, alguma coisa, e brota aquela ideia, e você fala, putz, eu quero usar isso para alguém. E às vezes não tem nenhum cliente que possa comprar essa sua ideia, né? Digamos assim. Então eu pauso um tempinho e falo, não, deixa eu tentar fazer isso aqui. E você não tem aquele compromisso de acertar a cor, de revisar o que exatamente que a pessoa teve, sabe? Então, eu acho que mesmo que para alguém, mesmo que seja pra gente, o Killing seja como profissão, tem que ter o tempinho do hobby, senão vai deixar de ser gostoso. A gente vai deixar de ter um prazer, né? Não sei se no cerne dessa palavra tá certo, mas eu acho que é bem para esse lado. Você fica quieto. Você participa. Concentre. A opinião Qual é a sua opinião, Gema? Para quem não tá nos vendo, né? Tá escutando, minha calopsita tá aqui do lado, tá mexendo as penachos. social, ela de costas. É tipo, não quero falar com vocês. Logo cedo, não. Vou até sair de cena, ó. Tô até saindo de cena já. Ai, que fofa. Olha. Bora. Você não sabe de nada, você tá falando aí que Ela você não quer saber de hobby, sabe? Ela não quer saber de trabalho. Não. Compromisso, ai, o que vocês estão falando? Então, uma vez eu já comentei com vocês sobre isso e eu sinto bem isso. Que a Maria Cheng, uma artista plástica que é amiga, que ela falou, Vanessa, o dia que você tiver que fazer produtos em série, no sentido de ser assim, vários repetidos, aí você vai entender o que eu tô falando. E é justamente isso que a Marina falou. E eu me permito fazer isso. De entre uma encomenda e outra, eu sinto assim a necessidade de parar e falar, não, eu quero fazer isso daqui que eu sonhei esses dias. Eu tenho, acredito com todo mundo, né? Mas às vezes eu tô dormindo, eu sonho com alguma coisa, quando eu acordo eu já escrevo, tipo, baixa uns negócios em mim assim. Então eu tenho que reservar mesmo um tempo para tentar praticar coisas que eu quero fazer sem pensar, será que vão gostar? Será que vai sair? Então, assim, é como se fosse uma válvula de escape mesmo para a criatividade, sabe? Tipo, não ficar só nas encomendas, só naquelas coisas que as pessoas querem. Tipo, eu sinto necessidade de criar coisas como um hobby mesmo, né? Sem essa obrigação de estar certo ou errado. Pelo simples fato de tentar algo novo. E é engraçado porque, pelo menos para mim, sempre que eu quero fazer alguma coisa dessas, né? Sai muito rápido. Tipo, do nada, assim, blum, tá pronto. E às vezes a gente fica uma semana batendo a cabeça ali numa encomenda e o trem não sai. Do nada, ó, uma horinha, fiz o que eu queria, tô satisfeita. Por que é assim? E não sei se já aconteceu com vocês, com certeza já. De às vezes fazer alguma coisa, aí quando você acaba, você fala assim, nossa, quase que eu falo um palavrão. Tipo, você acaba e você fala, meu Deus, que horror, ficou horrível. E daí você mostra pra alguém, aí a pessoa fala, meu Deus, que lindo, que maravilhoso. Aí eu paro e falo, meu Deus, ainda bem que eu não falei o que eu achei, né? Daí eu comecei a aprender que cada um, de fato, tem um olhar. Às vezes o que não é belo pra mim, vai ser belo pra Marina, entendeu? Então a gente tem que, às vezes a gente desvaloriza muito as nossas criações com medo do que, né? Até por não gostar mesmo, mas
Esse foi uma peça, foi um trabalho bem assim que eu olhei, eu não combinei nada direito as cores, sabe? Para mim, Vanessa, foi um desastre. Mas quando eu mostrei para duas pessoas, nossa, que lindo, você já tá vendendo? Falei, meu Deus, cara. Tá bom, né? Obrigada. Obrigada, eu também Tem achei, só que público para não. tudo, ó. Tem público para tudo. É É, verdade. mas é muito Mas doido. voltando no assunto que a Marina estava falando, que a gente tem que manter essa coisa do hobby, do prazeroso, né? Do gostoso, de aproveitar a jornada também, né? Mesmo quando vira profissão, ou como uma renda extra. Eu, por exemplo, para mim, o processo que eu mais encontro esse momento de prazer, assim, é no momento que eu vou preencher as coisas. Tipo, fazer contorno, para mim, é o momento chato da coisa. Mas aí o momento, não sei se para vocês também. E aí a hora que eu vou preencher dentro, que daí eu, sabe, eu deixo a coisa aí. Aí eu vejo a cor, fica legal, daí eu me permito esse lado mais, né, artístico, baixar essa coisa mais leve, assim, né? Mas Ontem eu eu recebi acho. até, Como? desculpa, Pode ontem eu falar. recebi até um inbox de uma pessoa falando, ai, Vanessa, pelo amor de Deus, eu recebi uma encomenda de borboleta, eu não sei como nem fazer. Eu falei, deixa fluir. As minhas borboletas são assim, elas não são assim, tipo, ah, eu vou fazer assim, assim, assado, igual a borboleta do projeto Uma Borboleta por Dia. Claro, eu tinha em mente várias, né, com seus significados, mas eu simplesmente deixava as formas irem nascendo, sabe? Eu não desenhava, ah, eu quero que o arabesco esteja aqui, aqui, aqui. Você tem que deixar fluir mesmo. E é realmente a parte mais gostosa, assim, é você deixar fluir, Acontecer. né? Quando a gente ainda está na questão de fazer, por fazer, assim, por curtir o processo, a gente também recebe, às vezes, algumas encomendas, né? E tem também a diferença do preço que a gente cobra quando é um hobby e quando é né, um trabalho mesmo. Eu lembro que no início eu cobrava, tipo, de galera mais próxima, assim, eu cobrava o material, a moldura, né, que sempre foi a coisa mais cara do quadro, e eu pensava, assim, um tempinho da minha hora, mas, tipo, nem comparado com o que é hoje, né? Então, também tem essa questão do custo, de quando a gente está fazendo hobby, a gente vai, né, uma coisa mais leve e tal, mas mesmo assim a gente ainda recebe algumas encomendas ali de familiares, ou quer presentear, né? Bom da gente testar várias formas, várias coisas, né? Aprender. É o que eu falo para as minhas alunas. Se você quer testar e aprender a forma que eu faço os meus quadros, você pode reproduzi-los como forma de treinamento, né? Não como forma comercial, mas para você entender como que é a forma que eu faço para você ir percebendo, né? Como nas artes se faz isso, né? De reproduções, mas é o momento que você tem ali de testes, né? E que também acho que dá para a gente levar, que nem agora que somos profissionais nessa arte, ter esses momentos que a Marina falou de também treinar, né? Tipo, tem uma forma que eu quero muito treinar, aquela da Yulia, de dobrar assim. Eu já tentei, mas não se aproximou o que ela faz. É só para eu ver como é que funciona, que efeito dá, ou de que E forma que eu sai, posso. né? De que forma que eu posso transformar para um estilo Mas o meu. papel dela eu acho que é mais grosso, não é? O Eu papel acho, dela é bem diferente, né? eu O acho dela, eu tava lendo o livro dela ontem, ela usa para aqueles coisas mais de 400 gramas. É, porque dá para ver que é uma coisa diferente, assim, né? A hora que ela pega, que é um papel que parece a minha impressão sempre é como se fosse uma borrachinha. E deve ser isso, então, porque ele é mais grosso, né? Então fica É tanto que diferente. ela prende com aquele trequinho. Eu sempre chamo Aham. aquilo de bolsinha, eu não sei o nome daquilo. Como chama também Tá aquilo? com os grampos, assim, né? não é Prendedor de papel. É, boletinha. aham. Parece uma bolsinha. Eu É, também. Mas eu mas sempre penso.
de praticar, de, né? Eu, na verdade, assim, para mim, esse tempo, desde que eu comecei, eu nunca consegui, eu entrei como um hobby, na verdade, porque eu tinha a única coisa em mente, era fazer o meu psi. Eu não imaginava, assim, eu pensava assim, quando eu trabalho com profissão, as pessoas vão acabar querendo de profissão, beleza. Só que eu nunca achei que ia ser tão rápido. E desde que eu comecei, sempre eu tive, assim, a constância de fazer alguma coisa, claro, dentro do meu limite do meu tempo. E daí, o duro que era isso, sempre me sobrou muito pouco tempo, Kili. Eu não tenho tanto, assim, para eu poder fazer. E até o meu marido sempre fala assim, se for para se estressar, né, não isso daqui não tem que ter um objetivo do estresse que é o trabalho, que nem para mim, né? Não, o meu trabalho tem os seus estresses, no caso, só que assim, aquele compromisso da data, de tudo, né, que o Kili também tem. Só que daí, assim, eu tenho que colocar aí alguns limites, aí é onde eu vi também esse ano que daí eu tava, né, sobrecarregada, e daí eu não tava sendo esse prazeroso, que eu queria sempre que fosse esse hobby, renda extra, com as duas coisas. Tanto que, assim, do tempo que eu fiz mais, até hoje, me ajuda muito, né? Eu recebo meu salário, que ele se paga, e paga outras coisas também, né? Enfim, é muito bom. Só que eu não tô. É difícil para mim, porque eu gostaria de estar fazendo coisas diferentes, coisas que vêm na minha cabeça, e eu nunca tenho tempo, porque daí a hora que eu tenho tempo eu tô cansada, né? Eu tenho coisa de casa, sei lá, eu tenho outras coisas a fazer. Então, assim, eu vejo que para mim é as duas coisas, é hobby e é renda extra, não é só isso, né? A minha profissão, vamos dizer assim, porque seria a única. Mas eu não estou conseguindo fazer com que ele seja hobby. E daí, tanto que agora mesmo que eu tentei diminuir de tudo, assim, falei assim, não, eu não vou fazer a quantidade que eu fazia, ainda não consegui chegar no ponto que nem a mandala que eu fiz no curso. Então, hoje ela está ali parada. Eu tenho sonhado com essa criatura, pensado assim, nossa, eu já podia ter colocado tal coisa. Eu podia ter feito não sei o quê. Porque daí a minha cabeça fervilhando, só que eu não consigo vir sentar para fazer. Porque daí, nossa, eu tenho que montar não sei o que da aula. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá no centro resolver tal coisa. Né? Daí tem que fazer outras coisas, eu não consigo. Então, para mim ainda o hobby, mas é hobby porque eu gosto de fazer, né? Daí é o prazeroso. Só que daí eu fiquei com medo esse ano, eu falei assim, nossa, eu não quero que chegue num ponto de ser algo que fique saturado, né? Porque do jeito que eu tava ficando cansada, eu falei assim, eu vou acabar tendo uma visão diferente e isso não pode. Daí até que isso que meu marido sempre falou, não. Então, né, a gente sabe que é uma coisa que você pode aumentar e diminuir conforme a sua necessidade. Então, também não vai acabar estragando isso que é tão bom, que é justamente para funcionar como algo assim de você colocar né, a sua expressão, de fazer que nem curso. O ano passado eu consegui fazer vários assim que eu queria, só que tudo eu tive que parar por causa de outras coisas, daí eu parei, e daí agora eu queria retomar, né, até o do desenho mesmo, e ainda não consegui. Mas eu acho que é algo assim, que, né, que tem todas essas coisas para a gente avaliar. Ele é hobby, que nem eu vejo muitas vezes, gente, assim, que nem eu enquanto psicóloga mesmo, né? Eu vejo, assim, às vezes, todos os artesanatos, as pessoas falam, você a questão da ansiedade, né, do trabalho, que pode te ajudar e tudo mais. Realmente, pode ajudar justamente quando é essa questão do hobby. Né? Porque quando é trabalho já tem um outro foco. E uma outra coisa, às vezes o que é para mim, o killing pode ser como um hobby, porque eu consigo me concentrar, que eu consigo me envolver e tudo mais, vai favorecer com que a minha atenção fique melhor, porque eu vou estar, né, ali focado, vou me desligar dos outros problemas, porque eu estou fazendo aquilo ali por prazer. Aí isso realmente ajuda, né? Só que se a pessoa não para refletir, se ela não... se tudo que ela faz ali também ela não estiver tão envolvida, ou que ela não gosta daquilo, só porque as pessoas estão falando que aquilo pode ajudar nessa situação, às vezes para ela não vai ter o mesmo efeito. E daí faz que nem muita gente, às vezes não vai mais no psicólogo, não gostei daquele psicólogo, o psicólogo nenhum presta. Aí também vai achar que nenhum artesanato presta, porque aquele ali que ela escolheu não fez ela sentir essa tudo isso que psicóloga as é muito pessoas ruim, falam, ela sabe? cutucou na minha ferida, não vou mais. Então, é bem isso, né? Que nem eu não gosto. Gente, linha, pra mim, fazer coisa com linha, eu acho lindo. Só que daí, na hora que eu mexo com a linha, vai me dando uma agonia.
eu não consigo ter destreza, começa a me irritar, começa a me coçar, e daí, nossa, eu não quero saber, tanto que eu não prego um botão, que me irrita. Agora, assim, o quilho, o papel, já não. Ai, olha, eu adoro medir, eu adoro fazer coisa que eu tenho que pegar a régua e ficar medindo. Já tem gente que não, mas para mim ficar medindo é prazeroso, né? Eu gosto de medir, porque aquilo ali sim me deixa, né, com foco. E outra pessoa não, mas aí é que as pessoas têm que avaliar, às vezes. Né? A gente já falou um dia, né, aquele negócio do pintar aquelas folhas de... De Eu colorir. não gosto, gente, de verdade. Não Eu gosto. gosto. Eu gosto Porque daí, assim, eu acho que assim, para aí é que tá, olha, um monte de gente faz efeito. E eu fico assim, meu Deus, se eu for fazer aquilo ali, eu vou começar a fazer assim, Vai ó, fazer assim. rasgar tudo, porque eu não tenho paciência, né? Mas tudo é a função, né? Então, se não é prazeroso para mim, para outra pessoa pode ser, né? Mas você tem que avaliar e até achar realmente aquilo que para você faz efeito. E pode ser um hobby e pode ser uma renda extra, né? Ao mesmo tempo, saber lidar até ser uma profissão, né? Que nem vocês que acabam se dedicando 24 horas, né? Destinados também, né? Isso daí transforma. Eu lembrei, quando eu comecei como hobby, mas daí eu comecei colocando os cartões numa livraria aqui perto de casa, né? E na época, eu não sei, eu acho que eu tinha aquele Flirk lá, acho que é esse o nome. E eu colocava os meus trabalhos, assim, tipo, bem pouca coisa. E um dono de uma empresa aqui do Paraná, Mandaguari, o nome da cidade, se eu não me engano. E perto. O cara me achou, eu acho que foi por esse canal, e me encomendou uns quadros para final de ano. Ele falou, você faz? Eu faço. Tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? E, se eu não me engano, foram 150 cartões que eu fiz. Foi a primeira super venda que eu fiz, assim. E, tipo, eu fui bem corajosa, na verdade, porque eu não sabia nada de nada, assim. Ele encomendou essa vez e no ano seguinte ele encomendou de novo, assim. Eu tenho até guardado os cartões que eu fiz. Eu fiz um modelo a mais para guardar. E foi o meu primeiro grande cliente que eu tive, assim. Daí que eu vi, eu falei, nossa, eu acho que pode dar certo. Aí que eu fui continuar, assim. Massa, né? Legal. E tem coisa assim que nem você botou lá no... botou, tipo, sem pretensão, né? Assim, eu posso porque... Ainda mais eu acho que quando logo você começou, né? Porque você é do tempo da grama, né? Do tempo do Você quer início dizer com isso, Ana? do mato, né? Na verdade. Para o papel. É verdade. Eu colocava mais por assim, para compartilhar com outras pessoas, né? Porque antes, assim, as redes sociais, antes elas não tinham tanto o foco da venda, né? Dessa questão da venda em si. Era mesmo postar por postar. Eu não lembro, assim, eu acho que que tinha o Orkut, Fotolog, o Flick, né? Eu comecei antes do Orkut até. Os blogs, eu Os tinha um blog blogs. Os também. blogs eu acho que tinha talvez uma coisinha a mais, assim, de venda, né? Não é que nem hoje, como o Instagram e Facebook, sei lá, tem. É que, assim, por mais que a gente faça essas coisinhas, né, como hobby, despretensiosamente, né? Como aconteceu com a Vanessa, uma hora vai chegar alguém que vai gostar e vai querer aquilo que você fez. Então, acho que é nesse momento que a balancinha do hobby com prazer e com trabalho que ela começa a se equilibrar. Porque você vai estar fazendo uma coisa que você experimentou porque você gostava e aquilo ali agora vai estar te gerando uma renda, né? Uma renda extra, alguma coisa do tipo. Então, cara, posta. Tudo que você fizer, que der na sua cabeça, vai postando que em algum momento você vai achar o seu nicho. Exato. Você vai achar alguém que conversa na sua língua, que gosta do que você está fazendo. Então, posta tudo. Se achar feio, posta também. Se achar bonito, posta. Se achar terrível, posta. Vai postando. Posta tudo. Eu acho que o legal para quem está na fase hobby ainda e tem medo de, às vezes, precificar e, será que vão, né? É muito simples o meu trabalho, será que vão pagar? Eu acho que o legal no começo é você presentear as pessoas. Família, amigos, né?
Uhum. Acho que todo mundo aqui gosta muito dessa parte artesanal e é muito legal quando você ganha uma coisa que foi feita por alguém, assim, no quesito artesanal, né? Porque tudo é feito por alguém, né? Mas enfim. É. Mas no começo eu acho legal a gente apostar nisso, sabe? Dá para sua mãe, dá para seu pai, para seu marido, enfim. E com isso você vai tendo um termômetro até do seu trabalho, como que ele tá, assim, sabe? Porque Eu mesmo, esse negócio de as pessoas vão maternidade, eu nunca gostando, tive. Aham. vão fazendo propaganda. Ai, você pega encomenda. E com isso você vai, assim, subindo degrau por degrau até chegar na parte do profissional mesmo, caso você Eu deseje, falo claro. assim, essa coisa do maternidade, eu nunca tive, assim, apego, eu era bem desligada completamente sobre essa situação, assim. Aí, tanto que, né, eu comecei, era minha símbolo profissional, era uma coisa mais, sei lá, mais objetiva, né? Aí, bem na época que eu comecei também, duas amigas minhas da faculdade tinham ganhado neném. E daí eu, para presentear elas, os dois primeiros quadrinhos que eu fiz também, daí foi presente, né? E eu lembro que até fiz o 15 por 15, assim, pequenininho, e também daquilo lá surgiu. E assim, eu era bem avessa à questão de criança e tudo mais, assim, pelas coisas até de coisas que eu já passei na vida, sabe? Não, né? Ai, criança, não. E eu vejo assim que o Killing pelo menos me ajuda nessa questão assim de uma proximidade. E eu sempre trabalhei com criança porque né, na área da psicologia minha área é desenvolvimento e tudo mais. Só que eu ficava assim, não tenho essa vontade. Mas eu acho que desperta, sabe? Porque daí você começa a olhar as coisas com outros olhos, né? E não era uma coisa que eu pensava na vida em fazer, coisa de maternidade, gente. Eu não sabia o que será que uma criança precisa, o que fica bom no quarto de uma criança. Eu não tinha essa noção nenhuma, né? E eu acho que isso que é interessante, que daí às vezes as pessoas ficam tão desesperadas. Será que eu vou dar conta de fazer? Será que dá, gente? Mas aí, claro, vai depender muito daí que nem eu tive que quebrar um monte de barreira minha e falei assim, agora eu vou ter que olhar, então, um quartinho infantil com outros olhos. Eu vou ter que ver isso de uma outra maneira. O que que tem, né? Quais são esses elementos? Quais são essas coisas? E daí o negócio vai indo, daí você já vai funcionando de um jeito diferente. Era uma coisa que eu não, né? E daí é onde vê, que não brota de dentro de você do nada. Mas é a disposição, né? E daí se torna, às vezes, de um hobby. Estar aberto, né, para Aham. Mas eu também, eu fazia no início da Petrichor, eu não fazia nada parecido com porta-maternidade, porque eu, apesar de eu já tinha o Gael, tanto que o quadro dele nem foi para porta-maternidade, porque eu nem sabia que existia, eu nunca fui muito ligado no mundo Eu também materno. Foi tudo uma surpresa. E aí, e aí, na verdade, eu não lembro se foi o meu irmão ou se foi quando a minha cunhada engravidou, que daí eles pediram para ser o de porta-maternidade mesmo. Daí que eu comecei a fazer bonitinho, assim, sabe? Não, mentira, foi um amigo do Diego, antes de eu começar a Petrichor. E aí, só que também nunca foi meu objetivo. E às vezes, quando a gente está no hobby, né, a gente vai testando algumas coisas, mas quando a coisa vai virando renda extra e talvez virar a profissão principal, às vezes a gente tem que não, às vezes a gente se sujeita, né, ou a gente se aprende outra, como você falou, né, a gente vai conhecer outro mundinho para também aprender, porque a gente sabe que o porta-maternidade é o mais, como é que eu posso dizer? É o que a galera mais aceita e vê o valor, né? Você consegue cobrar realmente o que vale a pessoa, né, por esse momento especial. Mas não é só quando é porta-materno, quando é gravidez, nascimento, né? Tem outros momentos especiais que também dá para focar, né? Que eu acho que para quando vai iniciar e você quer essa transição para o profissional, você precisa que entre uma grana também para sustentar esse teu outro lado. Acho que você também pode se abrir, né? Só que também não cair naquela que eu vejo que eu caí um pouco, de fazer demais uma coisa e esqueci esse meu outro lado artístico, autoral, que hoje eu estou tentando resgatar, sabe? Então eu acho que é importante entrar num equilíbrio, né?
do hobby, Eu, da questão de fazer uma criação leve, sem pensar em venda, mas como pôr a tua emoção ali, a tua criação ali. E também tem esse outro lado, né? De às vezes você nichar, pegar um nicho que talvez você não conheça tanto, estudar sobre, para desenvolver, né? Para conseguir ter também essa renda. Mas eu acho que também vai surgindo e você consegue ir guiando através da tua, até pela estética do teu, né, da tua arte, tudo, você consegue ir guiando por esse caminho, assim, né? tem uma amiga minha, que hoje em dia ela é minha, além de amiga, ela é uma das parceiras do ateliê, que ela coloca os meus produtos lá à venda. E um dia, acho que foi no começo do ano, ela me falou uma coisa verdade. Ela falou, Vanessa, tem uma turista aqui e ela queria um quadrinho diferente, né? Mas eu mostrei o seu Instagram pra ela e só tem coisa de bebê. Cadê suas coisas, as outras coisas que você faz? E eu fui dar uma olhada no meu Instagram e realmente só tinha quadro de bebê. E daí que eu me liguei, não, eu não sou só porta-maternidade, eu sou outras coisas também. Aí que eu dei uma pausa e comecei a refletir sobre isto. E isso é uma das coisas que eu pretendo mudar ano que vem também, sabe? Porque... Ano passado eu perdi uma exposição que eu ia fazer junto com o Carlos Meira, por causa de... então, e daí? Eu olhei e falei, gente, eu me acho tão... Eu me vejo tão artística, tão desenho autoral, só que eu não mostro isso. Tipo, até mostro, eu até acho que eu mostro nos porta-maternidade isso. Mas não exatamente o que eu quero mostrar, sabe? Sim. Então... Eu tô nesse resgate. É exatamente esse teu processo, Vanessa, de resgatar essa... Né? Então, eu acho que é muito... Na verdade, eu acho que a gente sempre vai andar, né? Para achar o equilíbrio, a gente sempre vai cair para as pontas, né? Um pouquinho. Sim. Então... maternidade é mais comercial, né? Eu acho que era a palavra daqui. E eu acho que isso que eu ia falar. Né? Nessa nossa área, assim, eu vejo, por exemplo, que o Killing está sendo muito difundido no Brasil e as pessoas estão conhecendo cada vez mais justamente por esse produto. Justamente pelo porta-maternidade. Então, e fora não é, né? Se a gente for ver os perfis que são de fora, eu acho pelo menos né, alguns eu nem consigo traduzir, né? Porque não dá para entender o que está escrito. Não sei se é maternidade ou não. Mas pelo feitio você vê o quanto é muito mais produção de decoração, né? Pelas flores até mesmo, né? O jeito que faz. Eu acho que a gente está meio que remando contra a maré um pouquinho, assim, sabe? Eu digo por mim, eu acho que eu estou pensando em começar a remar contra a maré, porque tipo, eu não sou só um porta-maternidade. Nossa, eu não sou um porta-maternidade, né? Acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Dá para entender. Eu não faço só porta-maternidade. Então, quando essa minha amiga falou isso para mim, eu falei, nossa, realmente, o meu Instagram é só porta-maternidade. E tudo bem para quem quer fazer só isto, tá tudo certo. Mas não é o que eu, Vanessa, quero fazer, sabe? Eu sei que eu consigo muito mais do que isso. Se você se propõe a focar exatamente para isso, daí você pode começar a gerar conteúdos para esse público, né? De mães e tal. Mas tem muitos, que nem a Ana, eu lembro que você começou com os símbolos, né? Das profissões. É outro nicho que dá muito para desenvolver. Que agora eu não tenho de fazer, entendeu? Tipo, eu lembro que daí quando eu comecei, daí até tinha os pedidos, era o que eu gostava. Hoje em dia, assim, dependendo do símbolo, por até entender o jeito que vai ser, para ter que fazer ele, né, e tudo mais, eu já fico assim, olha, não sei se é tão vantajoso, até pelo tipo do esforço que é, às vezes, o molde, que nem eu que corto todo o molde à mão, aí, às vezes, coisas que são assim, a pessoa, ela quer um quadrinho de um determinado molde num quadrinho menor, e nunca fica feio, vai ficar ruim pelo corte, você não consegue preencher, você não consegue fazer nada. Então tem que ser uma coisa assim maior, né? Tem coisa que, sei lá, eu vejo assim que aí você já vai selecionando também, olha, esse tipo de coisa, né, já dentro, pensando do hobby para a questão da renda e da profissão, você já fala, ó, esse daqui já é uma coisa que hoje eu não estou trabalhando.
né? É. Ah, mas estava no seu perfil. Eu já fiz e faz parte do meu portfólio, mas agora ele não, nesse momento ele não vai fazer, né? E assim, tem outras pessoas que daí, assim, que nem até reprodução de logomarca. Tem algumas logomarcas que, assim, eu não sei, eu acho que tem coisa que fica legal e tem outras que, dependendo pela questão da proporção, o tamanho do quadro que você vai usar, isso dá diferença, né, para fazer ali. Então, e às vezes a pessoa daí vai ficar, mas eu queria desse jeito, minha logomarca fazer desse jeito, tá, mas aqui vai ter uma transformação, que também tem a nossa releitura, né? Então, aí tem coisas que daí você vai selecionando. Então, que nem pra mim hoje, já teve vários de logomarca, assim, que eu fiz esses dias que eu dei de presente. Porque eu tenho evitado, porque para mim não está entrando nesse meu prazer. Que é justamente, se eu quero, né, criar, o que reproduzir já... não sei, né? O símbolo da psicologia, ele já te possibilita muita coisa, porque ele é um símbolo simples, né? Pelo menos para mim. Ele é um formato simples, em volta se consegue produzir um monte de coisa nada. Mas eu acho que é um caminho, principalmente também para quem ainda está muito inseguro. Eu acho que a logomarca ajuda às vezes, porque daí ele já tem um padrão ali também para você fazer. Isso daí vai te dando também a coisa de você exercitar, conseguir fazer, reproduzir e depois você conseguir fazer a própria criação. Pelo menos foi isso que eu senti comigo, né? Eu, Ana Paula. Eu acho que me ajudou muito, assim, esse período inicial, fazer coisas com a questão dos símbolos das profissões me ajudou bastante, porque me deu mais segurança, né, de fazer e de testar, de coisas que eu pensava, nesse tamanho vai dar certo, e daí não dava, né? Eu acho que vai até outra temática aí, né? Não deu certo, e daí, né? Que tamanho de quadro que eu vou usar? E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou enjambrar aqui o negócio para dar certo? Então, é processo, né? E aí é onde a gente vai fazendo essa seleção mesmo, hobby, renda extra, profissão e dentro disso tudo selecionar, né? Qual que é o meu tal do nicho aí, né? O que eu vou mesmo fazer e vender, né? Eu lembrei de uma coisa agora, desculpa. Pode falar. Que os meus 2 parceiros aqui de Foz é do ramo turístico, mas assim, eles não me pedem, uma vez ou outra eles me pedem quadrinho de tucano, cataratas, mas assim, me permite criar muito. Então, mesmo sendo um trabalho, sendo uma obrigação, entre aspas, eu sinto como um hobby porque eu posso criar o quadrinho que eu quiser, sabe? Uma vez eu queria fazer um olho grego e eu levei lá pro Empório um olho grego, um 15 por 15. Juro, acho que foi uns 2 meses o quadrinho lá. Claro, é um lugar que tem obras de arte. Então, assim, o quadrinho tava meio assim, nada a ver no ambiente. Mas ele falou, Vanessa, deixa, porque ele vai encontrar o seu dono, sua dona. Na semana seguinte, já não tava mais o quadrinho. Então, assim, é um trabalho, é um comprometimento que eu tenho com o lugar, mas que me permite criar o que eu quiser, que eu tiver na cabeça. Então, naquele momento ali, eu consigo, entre aspas, que seja um hobby meu. Ali eu consigo colocar um pouco as minhas ideias no papel e eu sei que lá vai encontrar o seu dono, sua dona. Assim, é muito, muito legal esses meus parceiros. É bem bacana. Até quando você falava, eu estava pensando nessa questão, né, de quando vai mudando renda extra e crescendo, de ter essas parcerias, né, com lojas colaborativas, galerias, talvez participar de feiras, né, de algumas feiras de artesanatos. Pela minha experiência em feiras, eu acho que vale mais pelo network ali, né, que você faz, e mostrar a tua marca e tal, do que a venda mesmo, né? Porque você acaba investindo uma grana e não vende. É que depende muito, né? Feira é muito sazonal, assim, muito. Depende de quem tá afim de ir. Então, teve uma feira em Curitiba que eu participei um final de semana, que aí choveu, tava frio, e, tipo, a galera não vai. Então, é muito. É bem arriscar a coisa, né? Mas eu acho que compensa pela divulgação, né? E pelas pessoas te conhecerem na cidade, né? Igual tem muita gente assim que antes não me conhecia. Tipo, sabia do trabalho, mas não sabia quem que era a Vanessa, assim, a pessoa Vanessa.
Então, acho que é legal por isso, né? Igual no É Empório. bacana. Eu vou sempre lá Quem e tá às por vezes... trás, Ah, né? desculpa. Não, desculpa. Não. Acho que é bacana saber quem está por trás, porque nós não somos uma empresa, sabe? A gente é a gente. Tipo, oi, eu sou a Marina, aquela ali é a Denise, essa é a Vanessa, são pessoas que estão por trás disso, não é? E Não é comprei meio, ninguém da China, não tô fazendo nada. e é meio doido, na verdade, né? Tipo, igual às vezes, nesse final de semana, a gente saiu para dar uma volta e a gente parou num lugar para comprar uma coisa. E daí eu vi que uma menina ficou me olhando, mas me olhando mesmo, assim. Aí eu sempre, e agora todo mundo de máscara, né? Ficou pior ainda. Mas assim, já teve vários dias no Empório, porque toda vez que eu vou entregar, eu aproveito e tomo um café lá, né? Sento, fico conversando com os donos, com os atendentes e tal. E já teve várias vezes que eu tava lá, e daí foi um turista e começou a ver os quadros, e daí o atendente fala, inclusive, a artista está aqui. E a pessoa vir conversar comigo, sabe? Tipo, É muito é legal. muito doido, sabe? Chique. E às vezes a pessoa, assim, nem estava disposta a comprar, mas acaba comprando porque soube da história da pessoa, porque viu a pessoa ali, sabe? Então, acho que isso é o legal da feira também, das pessoas te conhecerem, saberem quem você é. Você que vai, nem que vai lá para conversar, né? Nossa, mas é assim que faz. No início eu morria de vergonha, Aqui né? a Ficada, eu quis participar de umas, mas assim, eu não consegui. Aí eu ficava me cobrando, que nem a Denise falou assim, às vezes você não vai vender. Aí eu ficava pensando, tá, mas não é porque eu não vou talvez vender, mas eu preciso criar coisas para fazer e ter tempo também para investir nisso, né? E eu não tinha. Aí foi onde várias vezes as meninas me chamaram e falaram assim, gente, não vai dar para participar, porque eu sabia que eu não ia dar conta de fazer um nada. Porque daí eu ficava, né, eu acabo fazendo só aquilo que já está comprometido, vamos dizer assim, né, com a semana, com a data, e eu não conseguia daí produzir esse extra, de pensar também em coisas que, assim, na feira você também tem que pensar, tanto em mostrar o que você pode fazer, mas também o que você tem já para ser coisa já preparada ali para aquele momento, né, assim, é decoração, é um quadrinho pequeno, é um quadrinho com vidro, o valor também, porque também, dependendo da feira, não adianta você colocar lá, é uma feira que as coisas têm um determinado valor e você vai chegar com algo extremamente mais caro, né? Você tem que analisar também toda a situação para ver como que vai funcionar. E eu não tinha tempo nem para isso, mas eu acho super interessante, assim, de quem tem, principalmente quem está começando agora, de fazer, né? Vale a pena mesmo, né? Entrar em contato, assim, das pessoas conhecerem. E uma dica minha, né, por experiência própria, mas talvez não caiba para outras pessoas. Por exemplo, eu participei de uma feira ano passado de um tema específico, que era mais voltado para costura. E eu fiz alguns quadros meus e alguns eu fiz direcionado para a temática costura. Não vendi nenhum dessa temática. Vendi o. Pensei que você ia falar, vendi tudo. Então, gente, sigam na verdade de vocês, sabe? A gente às vezes tenta fazer os quadros para tentar agradar alguém, para achar que vai. E na real, não, sabe? Deixa que se a pessoa tem interesse, ela encomenda específico, sabe? Vem conversar, Ou porque faz só um, né? Para ter como exemplo e não sei, eu Então, tô com uns 30 quadros. Eu tá aqui, põe na roda aí, ó, põe na roda, vamos vender esse eu tenho que negócio aí. fotografar eles para. Mas é uma dica que eu dou para quem for para feiras. É tipo, segue na tua verdade, faz a arte que tu curte, e se for algo específico, deixa que a pessoa venha conversar e encomendar, né? Para mim serviu como aprendizado isso. eu jurava, tipo, quando vocês estavam falando de feira, eu pensei bem isso, né? Tipo, falei, nossa, eu vou falar, por exemplo, se uma feira mais voltada para flores, faz bastante flores, tal. E quando você começou a falar sobre isso, eu falei, nossa, ela bombou de vender, tipo, Ou de pronto. vender maquiagem. Ah, Nossa. Ai, ai, muito doido isso. flores, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e vocês também, tipo, é uma verdade de você. Você vai curtir o processo e você sabe que tem a ver com você, né? Já eu fazer máquina de costura, tipo,
apesar de ser no meu estilo, com floral ao redor, um dia vocês vão ver que eu vou postar, sabe, não condiz muito com a minha realidade, então... Eu acho que com o tempo fica bem nítido essas coisas, né? De tipo, de você já bater o olho e já saber que aquilo dali é a verdade da pessoa, sabe? Que a pessoa fez com a alma dela mesmo. Eu consigo sentir isso nos meus trabalhos, assim, quando é algo que eu sei que veio assim lá de dentro mesmo, sabe? E tipo, quando não é assim muito a minha praia, eu faço mesmo assim, dependendo do caso, mas quando eu termino, eu sei que aquilo dali não é o estilo Vanessa, sabe? Mas É bem isso. E qual é o hobby de vocês, fora o killing? Correr, nadar, eu já ia falar nadar de bicicleta, mas olha, deve ser legal nadar de É, bicicleta. na verdade, tem, só né? correr, nadar, andar de bicicleta. A triatleta do grupo. Aham, ela faz por nós o exercício. Pode fazer Na trilha. verdade, o meu hobby é comer, não é nem cozinhar, porque eu não gosto de cozinhar. É comer. O meu hobby é tirar Depois- fotos. Adoro tirar foto. Ai, não. Marcos. Eu adoro tomar café. Não, comer é bom. Comer é bom. Ótimo. Tudo que é coisa de comida, assim, saber como é que faz, como é que não sei o que e tudo mais. Eu gosto de ver, mas não gosto de cozinhar. Daí ainda bem que meu marido que faz, mas eu não. Um bolo mas de eu cenoura ali me espera. sempre disposta a comer, pode ter certeza. Experimentar coisas assim diferentes, né? Essas coisas assim. Mas eu ando. Até a hora que a Denise falou assim, e outro hobby, tipo assim, eu ando muito assim, que tá tudo tão automático que eu vou. O que mais que eu faço mesmo? Eu tô precisando reformular completamente. Porque eu não, nem isso eu não tô sabendo qual que é as outras coisas para serem. O meu tá sendo ler, assim, eu tô me dando esse espaço todo dia para sentar, ler, estudar, né? Bem de boa, tomando um cafezinho, no silêncio. E desenhar, né? Eu gosto de desenhar o Zentangle, né? Aqueles padrões, assim. Pega um pedacinho de rascunho e só fica ali. O meu hobby, eu acho que voltou a ser patinar, que é algo que eu me sinto muito bem, assim, muito livre. E agora eu estou melhor porque levei um tombo. Foi lindo, assim, meu joelho parece que eu tenho 6 anos, assim. Foi lindo. E leitura, estou voltando agora, porque eu tenho uma montanha de livros para ler e só estou enrolando. Na verdade, eu estou em processo de desligamento um pouco de internet, sabe? Tentando, assim, me educar para ficar menos no celular, porque eu percebo que eu perco muito tempo. E às vezes não é nem nas redes sociais, no celular em si, sabe? E eu vejo que isso me sufoca um pouco. E outra coisa que eu gosto de fazer também é cuidar das minhas plantinhas. Bem coisa de nona, né? Mas eu acho que isso eu puxei um pouco do meu pai, assim. Meu pai... Nossa horta aqui de casa é meu pai que cuida, na verdade. Eu só molho às vezes, quando eu lembro. Mas me faz muito bem, sabe? Ver elas crescendo, é algo que me acalma, assim. Eu gosto bastante. Muito bem. Eu gosto de viajar também, mas... Exatamente, o que seria o meu hobby, eu não tô podendo fazer, então. Só por Deus. Podemos ir pra Maringá, que é aqui do lado, quase. Eu não tô indo, então. Tá. Fazer o quê? Tá triste. Então é isso, Bibiana. É isso. Certo? Certo. Então, até a próxima. Brigadão. Beijos. Beijo para Beijos. todos. Até mais.